Boa noite a todos. Obrigado pela salva de palmas. Fica muito honrado. Grato ao Guilherme pelas generosas palavras, né? E parabéns também pela exposição. Antes de começar aqui a minha exposição, quero parabenizar a Laura pela gestão que se encerra, né? Meus parabéns. Também aqui parabenizar a Bruna por assumir essa diretoria, né, do Instituto IFL Jovem. Eu até fico surpreso, né? Porque quando eu estava lá fora me falaram que o limite de idade do IFL era 40 anos, coisa assim, então o pessoal muito novo. Deveria ser IFL Jovem e IFL mais jovem. Mas meus parabéns e desejo sucesso. E igualmente parabéns ao Thiago, né, por assumir essa missão. E eu acho muito importante a sociedade civil, seja empresariado, sejam os trabalhadores, lideranças de todas as idades. Eu não poderia entrar no IFL, infelizmente. Mas acho que tem algumas pessoas aqui, lembra aquele negócio de futebol que o pessoal dizia que era o gato, né? Tem algumas pessoas também aqui que acho que estão falsificando certidão de nascimento, viu? Mas todas as idades fazendo esses grupos e preocupados realmente em se posicionar politicamente. Aquela velha frase conhecida que quem não se ocupa da política está fadado a ser governado por outros. Uma referência aqui ao nosso amigo Márcio Coimbra, esteve com a gente na campanha, inclusive, quando estava naquela fase de pré-candidatura presidencial. Infelizmente o partido puxou o tapete ali, não deu para a gente prosseguir. Mas o Márcio foi um valoroso guerreiro, né, Márcio? Durante todo esse período foi o portador até do convite para essa noite. Um cumprimento ao nosso querido governador Zema, acho que é uma das figuras políticas notáveis aqui do Brasil. E se espera muita coisa dele, né? Vamos ver como os fatos evoluem. Ainda é muito cedo, mas é muito bom saber que Minas Gerais se encontra em boas mãos. Hoje eu fui convidado, estava em Brasília, saí, peguei o avião, coincidentemente, fui checar ali as notícias da internet e me deparei com uma entrevista do Sérgio Cabral, na Folha. Apenas reforçou aquela minha sensação. A gente tem uma sensação hoje que o país está um pouco do avesso, que as coisas estão erradas. Eu não sei quem aqui se recorda disso, talvez não, porque o pessoal é muito novo, mas tinha um desenho no passado lá, que era a Liga da Justiça, né? E tinha lá uns vilões que era o Mundo Bizarro, era um reverso do Super-Homem, que era o Bizarro, e parece que o Brasil está numa fase assim de mundo bizarro, tudo é mais ou menos o contrário do que devia ser. E essa história do Sérgio Cabral, a gente tem que somar hoje. Há 2 semanas atrás, teve lá o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que conheço ele, um juiz sério, que se arriscou. É difícil fazer isso aqui no Brasil. Não é algo que se faz, lutar contra a corrupção não é algo que se faz aí sem que hajam riscos envolvidos. E acabou sendo afastado pelo CNJ num procedimento disciplinar. Ainda vai ser julgado, mas foi afastado preventivamente em uma decisão que particularmente a gente respeita o CNJ, mas a meu ver equivocada. Pode ser até que o Bretas tenha cometido um ou outro erro, mas nada que justificasse uma decisão de afastamento. E eu sinceramente vi lá o material que justificou o afastamento dele, eu particularmente não me convenci. Mais uma construção de gente que foi prejudicada pelas investigações por corrupção e que busca uma retaliação. Daí que a gente precisa, e até muito bem a propósito,
discutir política. E precisamos ter lideranças, sim, para lutar pela liberdade, sim, para lutar não só liberdade de expressão, liberdade econômica, construir aquele país que a gente acredita, mas precisamos ter lideranças que se arrisquem. Quando se diz lá aquela famosa frase, né, não tem almoço grátis, não tem uma luta que vale a pena, que não seja inerente a ela alguns riscos. E ser líder é isso também, é você assumir riscos, sabendo desses riscos, e ainda assim você dá lá, como diz, né, o velho poema, um minuto fatal, todo valor e brilho. E a gente tem bons exemplos disso. Recentemente teve o centenário, 1º de março de 2023, teve o centenário do falecimento do maior jurista brasileiro, que é o Rui Barbosa, que tem uma história riquíssima, né? Foi advogado, jurista, ministro da economia. Isso ele não foi tão bem, o pessoal critica um pouquinho, é o período lá do encilhamento. Mas foi também senador, foi candidato à presidência, várias vezes, e todas as vezes ele perdeu. Mas as campanhas dele, uma delas ele concorreu contra um general, ficou marcada na memória brasileira, a campanha civilista. Foi a primeira vez, ainda lá na República Velha, em que houve um certo despertar cívico numa campanha presidencial, já que naquela época da República Velha, as eleições eram mais ou menos um jogo de cartas marcadas. Foi um jurista corajoso. A República Velha do Brasil, se a gente vai estudar, é um período de sucessão de estado de sítio. Que revolta da armada, estado de sítio, prende todo mundo, coloca lá numa prisão, depois lá adiante vinha lá uma anistia, mas às vezes não vinha. E o Rui Barbosa era um advogado que normalmente defendia esses presos políticos. Alguém de coragem. Todo mundo tem histórias aí favoritas sobre ele. Uma figura do passado. A gente tem, infelizmente aqui, não tem o costume de cultivar a nossa história. E eu tenho uma delas que eu gosto muito e que tem muito a ver com esse momento atual aí dessa história do Bretas e do Cabral. Tinha um juiz lá em Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, que chamava Alcides Mendonça Lima. E na época eram os próprios estados que editavam suas leis processuais. Em vez de você ter um Código de Processo Penal Nacional, um Código de Processo Civil Nacional, você tinha os códigos estaduais. E na época lá do Rio Grande do Sul, tinha o presidente do estado, na época não era governador que chamava, mas era o Júlio de Castilhos, que era uma figura um pouco caudilesca, vamos assim dizer, daquela época. E ele aprovou um código de processo penal que ele acabava com o sigilo dos votos dos jurados. Então tinha o tribunal do júri, os júris decidiam e votavam em silêncio, em sigilo, como é hoje, né, inclusive. E na época ele editou uma legislação lá no Rio Grande do Sul que previa que o voto não seria mais secreto. E por que era relevante o voto secreto? Era importante porque o júri, nas pequenas cidades, ele ficava sujeito a pressões dos poderosos locais. E para se dispensar a justiça muitas vezes tem que ser protegida, tem que ter garantias para evitar retaliações ou pressões de toda a natureza. E tinha a lei então que ele editou, prevendo que as votações do júri não seriam mais secretas. E aí chegou nas mãos um caso desse juiz, lá de Direito do Rio Grande do Sul, Alcides Mendonça Lima, e o Alcides decidiu, olha, a Constituição prevê, primeira Constituição republicana, prevê a soberania
do júri. E entendia que dentro dessa soberania estaria compreendido ali o sigilo das votações. E entendeu que a lei estadual era inconstitucional. Deixou de aplicar. Veja que hoje é muito comum a gente ver juiz aí declarando tudo inconstitucional, às vezes sem muita ponderação, mas nós estamos falando aí do final do século XIX, com todo o ineditismo que havia nesse tipo de atividade. E o juiz aí incorreu nas fúrias do Júlio de Castilhos, que disse expressamente que se processe o juiz faccioso que quis ser punido. E de fato foi condenado pelo Tribunal de Justiça, na época chamava Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por abuso de autoridade. Rui Barbosa foi lá e assumiu o caso, a defesa desse caso, perante o Supremo Tribunal Federal. E defendeu, escreveu uma peça, que é uma das peças mais famosas do direito brasileiro, embora muita gente esqueça isso hoje em dia. Defendeu o juiz, escreveu um belo artigo, que o júri e a garantia da magistratura, em que o Rui Barbosa basicamente diz o seguinte: primeiro, que a lei do Rio Grande do Sul, que dizia que as votações não seriam mais secretas, era inconstitucional. E que, portanto, o juiz Alcides tinha razão. E dois, aí ele aborda as garantias da magistratura. E ele cunha a expressão do crime de hermenêutica, que o juiz tinha que ter independência, liberdade para decidir a interpretação da lei, sem ser punido por isso. Não como uma garantia propriamente do magistrado, mas uma garantia de liberdade, que o juiz ficar sujeito à punição, porque adotou a interpretação X ou a interpretação Y. Isso manieta a sua independência, e quem é atingido de fato é aquele que vai receber o julgamento. Porque a magistratura, a gente esquece disso, e a gente tem críticas ao judiciário brasileiro, a gente tem crítica ao judiciário, e não tem nenhum problema em relação a essas críticas. Toda instituição está sujeita a críticas. Mas essas garantias que se dão muitas vezes ao juiz, para ele não ser punido, para ele ter o cargo vitalício, tem a ver com a necessidade de proteger dele, protegê-lo das ações dos poderosos. Quando surgiu, juízes independentes, lá, tempos imemoriais, era um momento em que a função principal do Estado era dispensar a justiça. A gente pensa hoje no Estado, o que o Estado tem que fazer? Educação, saúde, segurança pública, mas essa é uma visão moderna do Estado. Originariamente, as funções principais do Estado se resumiam a proteger a comunidade dos seus inimigos externos e dispensar a justiça aos membros da comunidade. E as garantias da magistratura foram surgindo exatamente por quê? Para proteger o juiz contra a pressão dos poderosos, para que ele pudesse fazer justiça. A ideia da justiça vendada, que não olha ali a cara do fulano para dispensar a justiça. Ele ganhou essa causa e o juiz acabou não sendo punido. E eu fiquei até entristecido, porque eu vi essa decisão do CNJ. Foi bem na mesma semana do centenário do Rui Barbosa. E a gente percebe quantas lições foram desaprendidas nesse período. E a gente tem essa percepção que a justiça talvez está andando de lado e que o Brasil está um pouco do avesso.
que é uma mensagem um pouco triste. Daí que a gente não pode se render. Daí que a gente precisa de liderança, com discurso, com força, e precisa ter liderança que não desiste. Eu vi o seu discurso do boxe, e me lembra um pouco aqueles filmes do Rocky Balboa. E podemos citar Rui Barbosa, podemos citar como foi colocado aqui o John Locke, mas podemos citar também aquela sabedoria popular do Rocky Balboa, que não importa o quanto você bate, mas importa o quanto você resiste a apanhar. E é isso que a gente precisa desse momento. Inicia-se um novo ciclo político. O governo federal que está aí não é exatamente o governo dos sonhos. Censura. É só falar mal do governo. Só falar mal do governo. Estou começando a ficar desconfiado do inferno. Não é exatamente o governo dos sonhos, para ficar num eufemismo, mas a vida continua e vai ter oposição no Congresso. Uma oposição que eu acredito vai ser crescente. Todo começo de governo inicia forte. Foi eleito, vem com uma legitimidade popular das eleições. Vários questionamentos, sim. Mas a tendência é que o governo apresenta resultado, ou ele vai sofrer cada vez mais questionamentos. O que a gente precisa é não desistir, continuar lutando, ter liderança. Eu falava aqui, o Guilherme falou de 2018, e foi realmente um momento que a gente via que o Brasil tinha uma expectativa grande de mudança. Eu acho que dos grandes problemas do Brasil é esse patrimonialismo, essa percepção, essa confusão entre coisa pública e coisa privada. A ideia de uma captura do Estado para interesses específicos. Não quero aqui dizer, tudo é corrupção. Não, não é assim. Não é corrupção no sentido de peculato, no sentido de propina, de suborno, mas é um pouco aquela ideia que está um pouco permeada na nossa cultura da vantagem, levar vantagem em tudo. E principalmente quando isso vai para o setor público, essa é uma ideia muito perigosa, porque no fundo quem está lá, quem é eleito, seja para ser governador, seja para ser presidente, seja para ser parlamentar, é aquela ideia da representação. Não está lá para defender o interesse pessoal, o interesse próprio, mas sim para defender o interesse público. E a gente pode divergir aqui, é natural, o que é o interesse público. Tem visões distintas que são naturais dentro aí de uma sociedade plural e democrática. Isso é perfeito. Mas quando o Estado e as pessoas que estão ali estão permeadas por essa ideia, sequer de perseguir o interesse público, mas sim o interesse próprio, quando o patrimonialismo está na base da nossa formação política, quando a corrente dominante política é o fisiologismo e não qualquer outra coisa, direita ou esquerda, a gente vê que a gente tem um problema sério envolvendo a corrupção, não no sentido específico de suborno, mas a corrupção num sentido um pouco mais amplo. E a gente pode lembrar lições da nossa história. Eu lembro quando estudei aí ciência política, o Aristóteles já falava em teorias puras, formas puras de governo, e falava das formas degeneradas. E o problema era exatamente a corrupção. Não exatamente com essas palavras, ele falava lá, a monarquia degenera em tirania, a democracia em governo de turba, aristocracia em oligarquia. Outros pensadores políticos, Políbio, um romano,
falava em teoria cíclica da história, em que essas formas puras e degeneradas, elas seguiam uma após a outra, numa espécie de eterno retorno dessa degeneração e recuperação das formas de governo, mas o tema da corrupção, não no sentido de suborno, mas um tema mais amplo da confusão entre o interesse próprio e o interesse público, permeia toda a história política. Roma, né, se falava da decadência de Roma, muito voltada também à prevalência do interesse pessoal dos imperadores, da devassidão de Roma, em detrimento ali do interesse público. São temas importantes, né? E quando a gente vê o cenário hoje do Brasil, a gente tem realmente essa sensação de que alguma coisa está seguindo errado. Mas é aquele momento que a gente precisa realmente de lideranças, gente que se erga, que diga e que fique em pé, né? Que fique em pé e dizer, não, isso não está certo, isso está errado, e a gente vai continuar trabalhando para a mudança. É difícil? É difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. 2018, como eu disse, está longe. São 4 anos, mas muita coisa mudou. Agora a gente vai desistir dos nossos sonhos? Para repetir um político que acho que muitos gostam aqui, o Reagan, uma vez, num discurso, disse lá, a gente tem direito de sonhar sonhos heróicos. E a gente precisa acreditar na mudança. Eu estou lá no Senado, hoje a oposição é minoria, mas a gente está lá firme. E tem uma coisa, a gente não vai mudar de lado. É isso que a gente precisa. Gente que fique de pé e não mude de lado, só porque ofereceu um cargo, ou só porque tem uma emenda, só porque tem um valor. A gente tem que permanecer firme nas nossas convicções e naquilo que a gente acredita, para ser fiel aos nossos eleitores. Vocês imaginem alguém que foi 22 anos juiz, que a gente é treinado para ser circunspecto, né, para ser retraído, para ser discreto, e alguém que tem que fazer campanha, sair na rua, pedir voto, fazer carreata, ficar fazendo assim. Difícil, complicado. Mas a gente tem que aprender. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem de novo, eu acho que é uma jornada de crescimento pessoal. E nisso, na campanha, a gente tem uma série de histórias que são bacanas. Uma delas me marca até hoje, né? Estava andando Feira do Produtor em Cascavel. Cascavel é uma cidade do interior do Paraná, rica do agronegócio, é uma pujança oeste paranaense. E eu estava andando na Feira do Produtor, passou uma senhora por mim, devia ter lá os seus 60 e tantos anos, polaca, e ela me agarra no braço assim e fala, Moro, eu sou seu fã, tá? Eu vou votar em você. Meu nome é Dona Irma. Meu nome é Irma, né? Eu já fiquei animado ali, porque eu nem precisava pedir o voto, que ela chega falando que vai votar em mim. Puxa, obrigado, né, Dona Irma? Muito bacana. Mas aí ela continuou segurando meu braço firme. Ela era maior que eu, né? Não que eu seja também mas ela era maior do que eu, agarrando no braço. E ela fala pra mim, Moro, eu vou votar em você, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sou pobre, mas eu nunca roubei um centavo na minha vida. E eu vou votar em você. Mas quero te dizer uma coisa. Se você chegar lá, você fizer que nem os outros,
começar a roubar. Ela não continuou, ela só fez assim, ó. Então a gente tem uma... Eu falei, não, Leandro, eu não vou fazer isso não. A gente já sofreu tanto para chegar até aqui. Então a gente vai continuar a nossa jornada. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Por isso que eu queria terminar com vocês. Não quero que ninguém fique para baixo, não. A gente está só começando. E essa jornada não acabou em 2022. Quando eu digo essa jornada, eu não estou falando de mim. Estou falando de nós. O Brasil é esse grande país que tem todas as potencialidades a serem desenvolvidas. Todo mundo ouviu já essa história do Brasil, o país do futuro, e a gente não vê isso acontecer. Mas o que a gente tem que fazer é fazer isso acontecer. Pode ser difícil, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 10 anos, pode levar uma vida inteira. Mas tem lutas e jornadas que valem a pena, quer a gente consiga fazer exatamente o que a gente queria atingir, ou quer a gente não consiga. Mas se a gente desistir, aí sim que a gente nunca vai saber e nunca vai conseguir. Por isso, gente, vamos levantar, chacoalhar essa poeira e entender que começou uma nova jornada e novos desafios, e a gente tem que estar preparado para defender aquilo que a gente acredita. E podem ter certeza, podem contar comigo lá em Brasília, no Congresso Nacional, para ser um veículo dessas mudanças que a gente acredita. Liberdade, eu acredito muito do que comungo o entendimento de muita gente aqui. Eu acho que o Brasil precisa de mais liberdade, o Brasil precisa de mais abertura. A gente precisa deixar de lado essas amarras, esses fantasmas da mente que acabam muitas vezes comprometendo as nossas potencialidades de desenvolvimento. O mal do populismo latino-americano tem que ser deixado de lado. E a gente tem que saber, sim, que não tem nem almoço grátis, nem liderança sem risco, e nem objetivo que se alcança fácil, como um passe de mágica. E pode levar muito tempo, mas nem por isso a gente vai desistir. E nem porque a gente tropeça, nem porque a gente cai, que a gente vai desistir. Aliás, fazendo uso aqui da sabedoria, mais uma vez, da cultura popular, também vi num filme uma vez, uma frase que é marcante, que a gente cai para a gente aprender a levantar. Muito obrigado. Pode se sentar, né? Gostaria de chamar ao palco o presidente e diretora